Fala, moçada, continuando então as nossas funções orgânicas, né, no estudo aí de Orgânica 1. Falei para vocês que na nossa aula de hoje nós veríamos os compostos carbonílicos. São grupos funcionais, gente, que apresentam essa estrutura aqui, ó, o C dupla O. Se esse C dupla O estiver ligado a pelo menos um hidrogênio, vai ser a função aldeído. Se estiver ligado a um hidrogênio. Se tiver entre carbonos, não importa se é alquil, se é aril, vai ser o grupo cetona. Então, os dois eu coloquei aqui juntos, né? Porque todos os dois têm esse grupo carbonilo. Então, olha só, o aldeído pode estar ligado a uma cadeia alquílica, aí aqui a gente tem o hidrogênio, certo? Então, essa aqui é a identificação dos aldeídos. Pode estar ligado a uma cadeia arílica, um anel benzênico, mas continua tendo a carbonila, o carbono carbonílico ligado ao hidrogênio. Também pode ter o aldeído mais simples, que é ligado a dois hidrogênios, certo? Mas o que identifica, então, é o carbono ligado a hidrogênio. Esse é o aldeído mais simples, que é o formaldeído, que é o formol, né? Aqui a gente tem o R1 ligado a um grupo arila, o anel benzênico, ou um grupo alquilo. Sempre, então, o aldeído a gente vai identificar por essa ligação com pelo menos um hidrogênio, ok? E a outra parte, a outra extremidade do carbono da carbonila, ligada a uma cadeia carbônica, seja alquil ou seja arilo. Cetonas sempre vai estar entre carbonos. Pode ser dois grupos alquilas, pode ser um grupo alquil e um aril, pode ser dois grupos arilas, sem problema, né? Nomenclatura. As regrinhas, então, igual eu falei para vocês, a gente vai vendo uma coisinha ou outra nova, né, em cada função, mas para nomenclatura os aldeídos vão receber a terminação o sufixo "al" e as cetonas o sufixo "ona". Vamos ver aqui diversos exemplos de nomenclatura. Olha só, essa cadeia carbônica aqui, ela tem apenas um carbono. Para um carbono a gente usa met. Não tem como ter ligação dupla entre carbonos, então é AN, né? É um aldeído C-OH, então o nome metanal. Esse metanal tem um nome usual dele, que é o formaldeído. Esse termo formal, né? Forme, né? Ele vem de um carbono apenas. Então daí a gente tem o formol, né? O formaldeído ou formol é essa estrutura desse aldeído aqui. A partir do momento que a gente já tem dois carbonos, reparem que o aldeído sempre começa no carbono 1, né? Que é na extremidade da cadeia. Então a gente tem aqui, ó, carbono 1, carbono 2, prefixo et, só ligação simples entre carbonos, an, e é um aldeído, termina em al, esse é o etanal. Se esse aqui é o formaldeído, esse aqui vai ser o acetaldeído, né? O forme é para um carbono, o acet são para dois carbonos, nomenclatura usual. Ok? Agora vamos observar essa outra estrutura aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte, nós temos aqui, ó, carbono 1, carbono 2, e aqui nós já temos um anel benzênico. Como que faz para dar nome para isso? É o seguinte, gente, esse grupo, quando está ligado dessa forma aqui, ó, deixa eu fazer uma diferenciação para vocês. Quando está ligado diretamente no anel, assim, nós temos o benzil. Se a gente estiver ligado como se fosse um tolueno, né? Dessa forma aqui, a gente tem o grupo fenil. Falando besteira para vocês me desculpem, tá? Olha aqui, ó. Quando está ligado dessa forma direto, é o
fenil, tá? Vamos anotar isso daí lá naquela parte substituinte, ou se eu não me engano, eu não passei esse substituinte para vocês, não. E esse substituinte aqui é que é o benzil, ok? E olha só como que foi dado o nome. Na cadeia principal é como se tivesse 2 carbonos, et. Esse aqui é o etanal. Só que tem um grupo fenil, que é esse grupo aqui, ó. O anel benzênico é chamado de grupo fenil, ok? Também falando que fenil e acetaldeído. Então, o etanal pode ser utilizado esse nome, acetaldeído. Beleza? Vamos ver esse outro aldeído. Esse outro aldeído aqui a gente vai numerar. Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 2 nós temos um cloro. Então vai ficar 2 cloro. A cadeia principal pente, que são 5 carbonos. No carbono 3 nós temos uma dupla, 3-en. A posição do aldeído não precisa aqui indicar, porque vai ser do carbono 1, né? Então, 2 cloro, 3 pente, 3 enal. Certo? Vamos ver exemplos de cetonas também. Olha aqui, a cetona mais simples tem que ser entre carbonos, só pode ser essa, né? Ó, entre 2 grupos metil. Essa cetona aqui, anota aí, é a propanona, conhecida também como acetona. Deixa eu ver, cadê a nossa canetinha? Tá aqui. Extremidade mais próxima da carbonila. 1, 2, 3 e 4. Né? Não preciso indicar o número. Por que eu não preciso? Se ela tivesse aqui, também seria no carbono 2. Se for no carbono da ponta, não seria cetona, seria aldeído, né? Então, para butanona, só tem uma opção, que é no carbono 2. Por isso que a gente não representa essa posição, ok? Agora vamos ver essa outra estrutura. Olha só, vou numerar da extremidade mais próxima da carbonila. No carbono 4, a gente tem um grupo que identifica a função orgânica álcool, né? Mas aí ela não é prioritária, a gente coloca como hidrox, como um substituinte. 4-hidrox, but, 2-ona. Aí eu posso colocar, né, essa estrutura para diferenciar com a posição aqui desse grupo hidroxi, certo? Aqui eu não coloquei certo, faltou o oxigênio, vou complementar ele aqui para nós. Esse daqui é a ciclohexanona, certo? E aí, gente, seguindo essas regrinhas, de nomenclatura, a gente usa bastante o que a gente tem de conhecimento que está sendo acumulado durante o semestre, né? Vocês verem que hora aparece uma coisa que a gente aproveita de hidrocarbonetos, hora aproveita de outras funções. Se nós tivermos o grupo que identifica o aldeído, que é o CHO, ligado ao sistema cíclico, a gente pode denominar ele pela substituição. É bem simples. Por exemplo, eu quero dar um nome para esse aldeído. Como que eu posso fazer? Eu posso falar que é o benzeno carbaldeído, certo? É como se esse grupo, a gente coloca só ele no sufixo carbaldeído, como se ele fosse um substituinte aqui do anel aromático. Ou então, benzaldeído, simplesmente dessa forma. Só os principais. Se eles não forem funções principais, é igual a gente viu lá, o álcool quando não era função principal, a regrinha dele era a gente denominar como grupo hidroxi. Se a gente tiver aldeído e cetona como não principais, o aldeído a gente vai usar o sufixo -il ou -ila, e cetonas a gente usa o termo oxo, tá? Vamos ver os exemplos? Olha aqui. Aqui a gente tem um ácido benzoico, certo? Ó, esse aqui é o ácido benzoico. Essa função é prioritária porque ela, além de ter uma carbonila, ela é mais oxigenada, né? Então ela é a prioritária. Essa aqui é a posição 1, posição 2. Na posição 2 a gente tem um aldeído. Como é que eu indico um aldeído? Esse aqui seria um
Esse seria o metanal, né? E aí o que eu faço? Eu chamo de metanoil esse grupo, ou metanoíla, tá? Então a gente tem o ácido, porque é a função principal, a gente ainda não viu, ácido 2-metanoil benzoico, então indicando o aldeído como um substituinte. Também, né, posição 2, posição orto, ácido ortoformil, posso usar formil benzoico, uma outra forma de dar um nome. E olha que essa cetona, esse ácido carboxílico, aliás, que tem também a função orgânica cetona, mas igual eu já falei, o ácido carboxílico é função prioritária, a cetona recebe então aqui a numeração 2, né? Então, a gente tem ácido ciclopentanóico. Na posição 2, a gente tem um grupo que indica a função orgânica cetona. Como que a gente faz? Usa essa terminação oxo. E o nome desse ácido vai ficar, então, ácido 2-oxo, ou seja, na posição 2 nós temos o grupo cetona, a gente tem uma carbonila, ciclopentanóico, certo? Se for, então, para indicar a posição de um aldeído, a gente usa isso, metanoil, etanoil, propanoil, certo? Geralmente vai ser esses grupos menores. E se for para indicar a posição de um cetona, a gente usa esse grupo oxo. Em termos de estrutura, gente, o que é o mais importante da gente lembrar em termos de estruturas, né? O mais importante da gente lembrar é que a carbonila é um grupo que deixa o carbono deficiente de elétron, o carbono fica com a carga parcial positiva e o oxigênio com excesso de carga negativa. Por que disso? Por causa dessa diferença de eletronegatividade. Os elétrons da ligação vão ficar boa parte do tempo mais próximo do átomo de oxigênio. Isso gera uma deficiência de elétron no carbono e boa parte da reatividade desses grupos é explicada por essa deficiência de elétron aqui na carbonila, certo? E é lógico que onde tem ligação pi, né, nós podemos indicar como estruturas de ressonância. E olha aqui, estrutura de ressonância para a carbonila. Estrutura de ressonância é a seguinte, essa aqui contribui bem a que a gente representa, né, com o carbono com a dupla ligação, mas esses elétrons aqui da ligação π, eles também podem vir para o oxigênio fica com excesso, agora sim, com a carga negativa, aqui forma um cátion de carbono, é lógico que a contribuição dele para a soma das estruturas de ressonância, para o híbrido de ressonância é pequena, por isso está escrito que é o menor e maior, né? Esse aqui contribui mais. O híbrido de ressonância, ele tem mais essa cara que parece mais com essa estrutura do que essa, mas essa contribui um pouco sim, deixa esse carbono mais positivo, certo? Então, é lógico que esse carbono, ele é um carbono suscetível ao ataque de grupos que são negativos, grupos que querem carga positiva. Aqui, ó, a carga do carbono está positiva, aqui a carga positiva. Se eu tiver um grupo negativo, vou chamar de G negativo, esse grupo pode atacar esse carbono. Isso aqui é assunto para Química Orgânica 2, né? Então, esses grupos que eu estou falando que são grupos negativos, eles conseguem atacar as carbonilas. As carbonilas, elas são suscetíveis a esse tipo de ataque, né? Um grupo, gente, que adora carga positiva, eu vou chamar ele de amigo da carga positiva. Ah, mas amigo da carga positiva, a gente não pode usar aí do grego, do latim, alguma coisa e pegar um termo? Pode. E aí a gente chama esse grupo de nucleófilo, tá? Que é aquele grupo que é um grupo negativo, ele tem excesso de carga negativa e ele reage com quem? Com regiões positivas, regiões deficientes de elétron. Nucleófilo, amigo do núcleo, amigo da carga positiva, ok? Então, é isso daí. Se um grupo
é nucleófilo, ele reage com outro grupo que está doido por elétron. A carbonila é um grupo que quer elétron. Se ela quer elétron, eu posso chamar ela de quê? De grupo eletrófilo, ou grupo eletrofílico, que é aquele grupo que está deficiente de elétrons e ele vai reagir com regiões ricas em elétrons. Então, a Química Orgânica 2, ela trabalha bastante com essa questão das regiões onde tem deficiência e acúmulo de carga, e essas regiões, uma interagindo com a outra, dando origem às reações orgânicas, certo? Aqui eu só peguei um exemplo. Ó, o nucleófilo ele é capaz de reagir com esse carbono sp2 da carbonila, que é um carbono deficiente, forma uma nova ligação nucleófilo-carbono, e a carga negativa, que antes pode ser que estava com o nucleófilo, agora fica com oxigênio. E aqui, daqui para frente, cada reação vai ter um caminho próprio. Tá joia? Então, só uma introdução a essa questão. Um outro fenômeno que a gente tem quanto à estrutura de aldeídos e cetonas, desses compostos que têm essa carbonila, é a acidez do hidrogênio alfa. O hidrogênio alfa vai ser esse hidrogênio vizinho à carbonila, presente aqui na cadeia. Se eu tiver uma base forte, essa base é capaz de arrancar esse hidrogênio. Então, olha aqui ela arrancando o hidrogênio. Saiu na forma de água, né? O par de elétrons ficou com o carbono. Esse par de elétrons que ficou com o carbono, deixa o carbono com a carga negativa, né? E essa carga negativa pode ser distribuída na molécula. Como? Toda vez que tiver entre colchete, é uma distribuição por ressonância. Então aqui fecha a carga, fecha a ligação dupla. Esses elétrons da ligação pode vir para o oxigênio, que é mais eletronegativo, e acomoda muito melhor essa carga negativa. Mas, no fritar dos ovos, ó, a carga negativa está circulando entre carbono e aqui o oxigênio da carbonila. Então, ela circula dessa forma. E esse íon aqui é o íon enolato. É uma segunda região, uma segunda característica específica desses compostos carbonilados que direcionam a reação desses grupos, tá? Tanto a deficiência de elétron da carbonila quanto a acidez desse hidrogênio alfa direcionam as reações de compostos carbonilados, tá? Então é uma introdução mesmo às reações. Uma outra coisa interessante que surge disso, desse hidrogênio poder sair da molécula e essa carga negativa vir para esse oxigênio, é a questão da tautomeria. O que é isso? Para a gente encerrar o estudo dessa função, é o seguinte: hidroxila ligada a carbono insaturado. Isso aqui é uma função chamada de enol, certo? O enol, eu posso entender que ele é fruto dessa acidez do hidrogênio alfa. Se esse hidrogênio sair para o próprio oxigênio da estrutura, a gente tem uma interconversão entre aldeído e enol. Isso aqui, gente, é conhecido como equilíbrio aldo-enólico. Se vocês fizerem a estrutura, a fórmula mínima, vai dar assim, ó, C2H4O. Os dois têm a mesma fórmula molecular, diferente fórmula estrutural. Então, isso aqui também é chamada de tautomeria, é um tipo de isomeria, em que a função enol e aldeído, elas se interconvertem uma na outra. A questão, gente, é o seguinte, que o enol ele é mais instável. Esses elétrons da ligação π do carbono, eles vão chocar com aqueles pares de elétrons volumosos do oxigênio. Isso aqui, chocar não, vão repelir, né? E essa repulsão daqui dos elétrons das ligações π, ó, essa repulsão deixa essa estrutura instável, tá? Então, uma das formas de explicar isso. Se eu for representar realmente essa interconversão de uma função na outra como se fosse um equilíbrio, eu representaria assim, ó. Maior parte do equilíbrio está na forma de aldeído. Um pouco dele está na forma
Deixa eu arrumar essa setinha que não prestou. Um pouco do equilíbrio está na forma de enol, certo? E essa forma de enol aqui também é importante para a gente caminhar aqui nessas reatividades. Vamos ver aqui a função cetona, que ela também vai ter a mesma característica, ó, o hidrogênio alfa trocando de lugar aqui, saindo desse carbono e indo para o oxigênio lá da carbonila. A gente percebe também que aqui a gente tem a função enol e aqui a função cetona. Ah, então isso aí ocorre, é característico de aldeídos e cetonas? Sim, é característico dos dois. O equilíbrio fica muito mais nessa forma cetona, na forma aldeído, né, do que na forma enol. Então, deixa eu fazer a setinha bonitinha para vocês. Tá aqui. Isso aqui também é conhecido como tautomeria cetoenólica. Ok? Então, uma outra forma de isomeria. Pessoal, então, de estruturas de enol e cetona é isso. Lembrar da região dela, que é uma região, o carbono da carbonila, é um sítio deficiente de elétrons, né? A questão dessa acidez do hidrogênio, que é capaz de gerar o íon enolato, que vem de enol, e aí a gente pode juntar essas duas explicações em cima disso, né, dessas propriedades físicas desses compostos, tá? Em relação às outras propriedades, aí vai depender, né, do tamanho da massa, aquelas questões todas que já está ficando bem repetitivo, você já tem condições de, inclusive, deduzir. Vou deixar aí nos slides essas informações a mais para vocês. Nesse slide tem um treino aqui para fazer, eu não coloquei enunciado, mas é para vocês treinar a nomenclatura dessas estruturas, tá? Vai ficar 4 aqui para fazer esse treino. Tá joia? Pessoal, é isso. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês as estruturas dos ácidos carboxílicos e vou disponibilizar a nossa segunda listinha de exercício para fechar esse conteúdo. Tá joia? Valeu e até a próxima.